Salve, salve galera, mais uma vez. Eu tô um pouco chateado hoje, ó. Vocês vão entender no final desse vídeo. Hoje eu tive a oportunidade de ir na escola e quando eu vi aquela escola lá, sala de aula, tudo, eu tive vontade de gravar essa aula, que eu já estava com ela pronta no celular. Eu tive vontade de gravá-la na própria sala de aula. E gravei a aula inteira, inclusive cheguei até a botar no YouTube, vou ter que tirar para botar essa de agora. E não deu muito certo não, ficou muito barulhento. Isso é bom vocês mostrarem para os pais de vocês, para os pais de vocês entenderem que às vezes quando a gente fala do barulho da sala de aula, a gente está falando de outros barulhos que nem sempre são os alunos. Mas, poxa vida, eu fiquei triste, porque a explicação foi legal. Eu acho que eu vou deixar no YouTube. Eu vou fazer o seguinte, vou botar o link para vocês dessa aula, para vocês prestarem atenção direitinho na explicação, e depois vocês veem como é que ficou a outra aula, que ficou muito barulhento, o barulho dos ventiladores, certo? Mas, enfim, é assim mesmo. Bom, a de hoje, como vocês estão vendo nesse primeiro slide aí, tem a ver com a correção do formulário 4. Tem gente que chegou depois que nem fez esse formulário, isso aí não tem problema não. Porque o importante é que vocês façam. Aí tem que dizer para mim no privado, quem não fez esse formulário. Porque, não sei se eu fiz ou se não fez. Bom, se você não sabe, durante essa aula você vai rever as questões e aí você tem que se lembrar se você realmente fez ou não fez. Tá certo assim? Os demais, pede para mim que eu mando o link de novo do formulário e aí vocês fazem. É bem verdade que eu já estou dando as respostas corretas. Mas, como eu falei para vocês, que a gente não atribui nota por enquanto, então acho que não tem problema nenhum de vocês pegarem essa aula, esse formulário, mesmo já sabendo algumas das respostas. Ok? Então, assim, só lembrando da participação dos alunos, né? O sexto A, nesse formulário 4 também foi uma turma que eita, quase que não sai. Vamos lá, corrigindo. Hoje é o dia das falhas. Foi a turma que teve a maioria dos alunos participando, mas o parabéns, como eu já falei para vocês, né, vai para todos os alunos do B, do C e do A que estão fazendo, ou seja, esse grupo aqui que nesse formulário foi de 29 alunos fazendo. É um número pequeno, se a gente comparar com a quantidade total de alunos que a gente tem. Mas é aquela coisa, gente, é você que tem que resolver o seu futuro, independente dos colegas que por algum motivo não estão participando. Eu espero que essa participação aumente no futuro, né? Então vamos lá. A primeira questão do formulário foi sobre a definição da palavra atmosfera propriamente. O que é que significa a palavra atmosfera? E eu confesso que era um tipo de pergunta que dificilmente eu colocaria numa prova, pela possibilidade de vocês se confundirem muito com essa resposta. Porque é uma pegadinha, uma casca de banana. As perguntas são muito parecidas. Camada de oxigênio que envolve o planeta Terra. Camada de gases nobres no planeta Terra. Quer dizer, eu estou sempre falando de camada de gases e tal. A resposta correta é essa que está de verde. Ou seja, a atmosfera é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Certo? Mas teve gente que marcou a camada de oxigênio que envolve o nosso planeta. O que vocês precisam entender é que essa camada não é feita apenas de oxigênio. Existem os outros gases presentes nessa atmosfera que também devem ser levados em consideração. Até porque a maior parte da atmosfera é feita de um gás que não é o oxigênio. Inclusive isso a gente vê ainda nesse formulário, certo? Então, esses gases não recobrem a Terra só superficialmente, né? A atmosfera tem uma certa extensão para cima, né? E não é só formada de oxigênio. Portanto, a resposta correta, camada de gases que envolve o nosso planeta, certo? Essa aí é uma ilustração sobre isso. Então, associem a atmosfera com camada de gases, ou genericamente, como camada de ar, certo? Ar é uma coisa maior do que oxigênio, que é um tipo de gás só. Eu estou falando de vários gases, certo? Essa imagem é tirada sobre as nuvens, mas ainda estamos, né, na atmosfera nesses dois casos aí. Essa segunda imagem um pouquinho mais baixa do que a primeira, certo? Na camada chamada de estratosfera.
que é uma subcamada da atmosfera. Quer dizer, a atmosfera é dividida em camadas que a gente vê também nesse formulário. Segunda questão. Segundo as teorias mais aceitas sobre a formação do planeta Terra, pode-se dizer que a atmosfera se formou de uma das maneiras abaixo, né? Eu tinha mencionado isso também no outro vídeo, mas talvez eu não tivesse tantos detalhes. E nessas imagens que eu vou colocar para vocês, tem uma quantidade de detalhes um pouquinho maior. Então, será que foi a partir dos oceanos que se formou a atmosfera? Será que foi a partir da fumaça expelida pelos vulcões primitivos? Opa! Será que foi a partir da crosta? Ou a atmosfera sempre existiu desde que o planeta se formou? Bom, a maioria se referiu à fumaça expelida pelos vulcões primitivos. E para quem não ficou muito clara essa ideia, não, nada a ver e tal, não sei o que, ainda duvida, né? Presta atenção nessa imagem aqui, que é de um vulcão lá no Japão, que eu esqueci o nome desse vulcão, né? E aí é o seguinte, você observa que sobe uma fumaça, essa coloração rosa é uma coloração daquela do entardecer, que a gente vê o sol ficando mais avermelhado, vamos dizer assim, né? Alaranjado, enfim. E aí você percebe que a fumaça do vulcão, ela sobe, chega num ponto, ela se estabiliza. Faz uma espécie de telhado, assim, e dali ela não se escapa muito, ela vai se dissipando aos poucos. Só para comparar essa altura desse monte com as nuvens, essa linha aqui de baixo, aqui ó, certo? De lado da minha imagem é uma linha de nuvens já. Então essas nuvens são nuvens mais baixas, evidentemente, mas olha a diferença da altura da fumaça desse vulcão, certo? Então é só para vocês entenderem que a fumaça sobe, mas quando ela chega num certo ponto, ela não tende a ir mais além, justamente porque a força da gravidade age sobre isso. Inclusive, nesse formulário eu também falei sobre a força da gravidade. Outra imagem aí também. Vale lembrar que essa fumaça é feita de gases, evidentemente, expelidos pelos vulcões, mas também é feita de partículas sólidas. A fumaça é essencialmente feita de coisa sólida, que com o tempo ela cai. É aquele pozinho escuro, é a fuligem, tá certo? Vocês já viram algum filme ou imagem sobre isso? Infelizmente agora no Brasil a gente está passando por uma tragédia ambiental de grandes proporções, que são as queimadas, e nessa semana que passou, eu não me lembro qual dia, mas o pessoal lá do Pantanal não pôde sair porque veio uma onda de fumaça tão grande, de cinzas tão grande, que eles não conseguiam ver nada, sabe? Então aquele material que atrapalha a visão da gente, que a gente fala genericamente, a gente chama de fumaça, são partículas sólidas em suspensão. Lembrando que toda fumaça tem também a liberação de gases. E esses gases são aqueles que a gente não consegue ver. Ok? Bom, então, depois disso tudo, acho que fica mais tranquilo de se conferir que os vulcões primitivos eliminaram essa fumaça. Essa fumaça não foi ao espaço em função da força da gravidade e teria formado a nossa atmosfera. Inclusive eu falo sobre isso e acho que é nessa questão, justamente. Qual fator abaixo explica o fato de existir a atmosfera no planeta Terra, né? Então, justamente a força da gravidade que impede que os gases se espalhem no espaço, ou seja, a resposta é a letra A. Lembrando que a letra B, C e D estão aí justamente por se tratar de uma atividade de múltipla escolha, mas a resposta correta é a letra A. A maioria dos alunos marcou a letra A. Gente, essa atração magnética da Terra com os gases atmosféricos, teve gente que falou, é o seguinte, a Terra tem sim uma atração magnética, né? Mas a atração gravitacional é outro tipo de situação, tá bom? Bom, continuando, vocês vão entender melhor isso no futuro. Outra ação da força da gravidade, gente, é a chamada inversão térmica, que é o seguinte, em locais muito frios, a gente tende a poluir em ambientes urbanos, como a cidade de São Paulo, por exemplo, que essa imagem é da cidade de São Paulo. Então, em ambientes urbanos onde há muita poluição, essa poluição tende a subir, mas acontece que se forma uma barreira de ar frio, que impede que esses materiais, que muitas vezes são sólidos, né, porque é poluição, consigam subir. Resultado, a fumaça fica retida nas partes mais baixas da atmosfera. É como se eu fizesse um foguinho com fumaça dentro de um quarto fechado como esse aqui.
Eu tô. E aí essa fumaça ela não teria para onde ir. Eu termino me asfixiando com isso daqui. Ah, professor, quer dizer que essa inversão térmica pode matar? Olha, eu não diria matar, mas intoxica algumas pessoas, tem gente que se sente mal quando isso acontece, porque também a gente está falando de um ambiente muito mais aberto do que um quarto, como esse que eu citei, né? Mas sim, é perigoso, é questão de poluição, tem gente que tem alergia e às vezes se dá muito mal por conta dessa inversão térmica. Quarta questão, observe as alternativas a seguir. Marque aquela que melhor expressa a importância da atmosfera para os seres vivos. Gente, essa também é uma questão que jamais eu botaria na prova. Sabe por quê? Porque a atmosfera, letra A, nos protege das radiações ultravioletas. Tá certo. A atmosfera retém calor do efeito estufa, ou seja, o Sol emite calor para o planeta Terra. Esse calor é refletido, mas a atmosfera segura um pouquinho desse calor, que a gente só pensa em calor como coisa ruim e efeito estufa como coisa ruim. Mas na verdade não. A gente precisa dessa temperatura mais amena para poder sobreviver. Senão, as noites seriam extremamente geladas e os dias muito mais quentes do que já são. E aí a gente não conseguiria sobreviver. Então o efeito estufa é uma coisa boa. O que não é bom é o aumento desse efeito estufa. Tá? É verdadeiro, a atmosfera causa o efeito estufa bom, benéfico, né? A atmosfera também fornece oxigênio para os seres vivos, anaeróbicos. Epa, tem um erro aí, né? Porque aí tem a palavra anaeróbica, eu nem expliquei essa palavra direito para vocês. Tem seres vivos que não precisam de oxigênio. Eles são chamados de anaeróbicos. Como é que eu estou dizendo que a atmosfera é importante para eles? Vocês não marcariam essa, né? E aí, esse erro, essa questão eu teria que excluir totalmente de um vestibular justamente por conta desse erro. Porque a resposta está em torno da letra A e da letra B. E eu programei esse formulário com a resposta na letra D. Só que o que faz com que a D esteja errada, viu, pessoal? Vocês que marcaram a letra D, considerando que as outras três estavam corretas, mas o que faz com que a letra D se torne errada é que na letra C eu estou colocando a palavra anaeróbico. Seres anaeróbicos não precisam de oxigênio, portanto a letra C está errada. A letra C estando errada, a letra D também fica errada. E as letras corretas para esse formulário seriam as letras A e B. Isso aí foi um erro meu, viu, gente? Que a minha ideia era botar A certa, B certa, C certa para vocês marcarem a letra D. E ainda assim também fica relativo aí. Jamais eu faria isso numa prova, porque numa prova a gente tem que ter uma única alternativa, né? Então não teria essa coisa não. Eu teria que anular uma questão dessa se fosse uma prova. Certo? Isso aí é um exemplo da penetração dos raios ultravioleta na atmosfera. Os raios UVA são menos nocivos, penetram na atmosfera independente da camada de ozônio, viu? O VB um pouquinho menos e o VC, que é o mais perigoso, graças a Deus, a camada de ozônio, ela tende a expulsar. Mas aí, ó, vale lembrar o seguinte, se alguns raios ultravioletas, que são nocivos, são capazes de passar, a gente tem que ter cuidado na exposição ao sol. Usar protetor é uma saída, só que é caro, protetor é um negócio caro. Sinceramente, eu acho mais prático, eu como gosto de andar, que eu ando de moto, prefiro botar aqueles manguitos, que é aquelas proteção do braço, sabe? Porque, sinceramente, você se expor aos raios ultravioletas é perigoso, por mais que a atmosfera faça essa proteção dos raios. Quinta questão. Dentre os gases componentes, qual aquele que existe em maior quantidade na atmosfera? Muita gente marcou oxigênio, mais do que eu esperava. Gente, o oxigênio é o elemento químico, é o gás mais importante para a gente, entre aspas, porque a gente também precisa muito do nitrogênio. Mas eu estou perguntando pelas proporções, ou seja, pelas quantidades. Então, se a gente pudesse pegar todo o gás presente na atmosfera e transformar numa grande pizza, tá? Automaticamente a gente teria a maior fatia como nitrogênio, porque o nitrogênio é o gás mais abundante que existe, ok? Essa proporção é aproximadamente, como vocês estão vendo aí na imagem,
78% do total de gases da atmosfera. Sexta questão. A atmosfera pode ser subdividida em camadas, baseando-se em características físicas e em propriedades dos gases. Camada onde é comum o fluxo de aviões é a estratosfera. Os outros nomes estão aí, como eu falei, para ter alternativas, mas a resposta correta é estratosfera. Não se esqueçam disso, a maioria marcou, mas teve algumas outras pessoas que não. É assim, gente. A troposfera é a camada onde a gente vive, a mais baixa. Inclusive tem perguntas sobre isso, certo? Então, nessa camada tem bastante nuvem, quer dizer, quando tem bastante vento, que isso aí nunca falta, certo? E isso atrapalha um pouquinho o voo dos aviões. Então, aqueles aviões que conseguem subir, passar dessa camada, encontram um ambiente que tem muito menos resistência do ar e tem muito menos vento, e que, portanto, fica muito mais sossegado. O avião balança menos, fica muito mais sossegado o fluxo de aviões numa camada mais superior, que é a estratosfera. Ok? Bom, aí eu tenho uma ilustração interessante, inclusive tem um vídeo interessante também que eu quero mostrar. Está no meu canal, que não é meu, mas está o link para vocês chegarem nesse vídeo. E tem o vídeo também, que é sobre o Concorde. Concorde é um modelo de avião que foi produzido no fim da década de 60, veio lá para trás, começo da década de 70, né? O primeiro voo comercial foi em 78, 79, quer dizer, quando eu nasci, faz tempo. E é um avião supersônico, mas não é um avião qualquer, não. Não tem avião hoje no mundo que ande tão rápido quanto essa besteirinha aí. Ele passava da troposfera, ia para a estratosfera, né? Como os aviões a jato vão, mas a velocidade dele... Enquanto o avião comum, só para vocês terem ideia de velocidade, tá? Um carro comum, ele desenvolve 180 km por hora no máximo, assim, se ele acelerar bastante. Esses carros que a gente vê na rua, os comuns, tá? O recorde de uma motocicleta é de 400 km por hora. Não é qualquer moto que faz um negócio como esse. Carros, 400, 500 km por hora de velocidade máxima de recorde, tá? Certo? Aí vem um avião comum, né, daquele que a gente vê no aeroporto com a turbina grandão, quer dizer, que é um avião a jato já. Aqueles aviões, eles trafegam a 800 km por hora, 900 km por hora. Não chega a 1000, não. Agora, olha a velocidade dessa besteirinha, viu? Que é o Concorde. 2.200 km por hora de velocidade. É uma coisa espantosa. É mais rápido do que a velocidade do som. Então, é mais rápido do que a velocidade de rotação do planeta Terra. Tipo assim, não tá, já passou do meio-dia, né? Aí o sol vai se pôr ali. Se sair um avião desse tipo, Concorde, aqui, e ir em direção ao sol, ele vai chegar no destino antes que o dia entardeça naquele destino. Tá dando para entender? Tipo assim, eu saio daqui em direção aos Estados Unidos, não, ao Japão, indo em direção ao sol da tarde. Tipo assim, olhando pela janela o sol se pôr. Eu continuo olhando e o sol não se põe, porque a velocidade dele é maior do que a da rotação do planeta Terra. É um negócio absurdo isso aí. Mas, infelizmente, saiu de linha por conta de um acidente, por conta de ser muito, mas muito barulhento, por conta de consumir uma quantidade de gasolina de avião muito maior do que qualquer outro avião. Então era muito caro, muito inviável. Muitas tecnologias saíram de uso, como o ônibus espacial. Lembra da história do ônibus espacial? Porque é muito caro. Basicamente por conta disso. É a mesma coisa de dizer, o homem não foi à Lua. Se tivesse ido, estaria por lá. Fazendo o quê lá? Que não tem nada, não tem graça nenhuma lá. Lá, tudo é muito caro. Se eu Vê só, eu estou dizendo que tudo é muito caro, mas não estou dizendo lá que o picolé é caro, nem o cuscuz lá é caro, não. Eu estou dizendo que para o ser humano chegar lá, ele teria que gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro que não compensa, porque não tem retorno. Né? Na década de 60, quando os cientistas voltaram, os astronautas voltaram para a Terra, perdão, eles trouxeram amostras dos materiais de lá da Lua. E não tem nenhum material que seja valioso, não vai ter petróleo dentro da Lua, porque não tinha seres vivos. Provavelmente eles não vão encontrar ouro lá, porque eles já fizeram os estudos necessários.
Então é por isso que não vale a pena o homem pensar em voltar na Lua no sentido de explorar a Lua, certo? Bom, vamos continuar. Camada mais baixa da atmosfera, que é aquela que nós vivemos. Já falei sobre isso nessa mesma postagem de hoje. A resposta é troposfera. A maioria falou. É a camada onde a gente tem os fenômenos meteorológicos. Chuva, vento, trovão. E é dessas nuvens para baixo. Um avião como esse aí, que é um avião a jato, né? Um avião... nesse caso ele tem 2 pavimentos aí pela ilustração. Mas é um avião a jato como esses que a gente vê da TAM, da Gol, né? E são aviões que flutuam, que trafegam acima da troposfera, que não dá para definir onde é que termina a troposfera direito não, tá? Mas vocês vão ver sobre isso também ainda nesse vídeo. Então, se não dá para definir bem onde é que ela termina, mas eu sei que nela acontecem os fenômenos meteorológicos. Oitavo, como eu falei, acabei de falar, é bem difícil perceber onde é que termina uma camada atmosférica e onde começa a outra. Mas a gente consegue diferenciar a troposfera da que vem em cima, que é a estratosfera, por uma característica importante. A troposfera é aquela que concentra os fenômenos meteorológicos. Então a resposta esperada é justamente a letra A, que a maioria respondeu, certo? Na segunda, teve muita gente que marcou a letra B. Pronto, é outra questão que talvez eu nem botasse numa prova, porque é possível perceber o fim da troposfera e o começo da estratosfera? É, mais ou menos, porque se o senhor está dizendo que ela termina quando as nuvens terminam, não dá para saber, feito nessa imagem anterior aqui, né, do avião. Mas e se não tiver nuvem no céu? Como é que eu vou diferenciar? Mas enfim, eu consideraria essa resposta a letra B, mas a mais correta mesmo é essa letra A, beleza? Olha aí outra imagem também. Então, abaixo dessas nuvens aí, é aquilo que a gente chama de troposfera, inclusive nessas nuvens aí. Esse avião é mais parecido com os da Varig. Meu Deus, vocês sabem que é Varig? Era uma empresa de aviação que não existe faz tempo. Eu quis dizer da TAM, da Gol, qual é a outra que tem? Azul, aí vai vir a Itapemirim também, que vai começar a ter aviões, enfim. É isso, vamos lá. Olha aí, tá vendo? Imagem da troposfera, camada na qual a gente vive. Nona questão. Em qual das camadas a seguir encontra-se a camada de ozônio? Gente, nesse slide eu comi um pedaço do final aí, mas ó, em qual das camadas a seguir encontra-se a camada de ozônio? E a resposta era a estratosfera, mais precisamente no fim dessa camada, que é a estratosfera. Ok? Então é bom que fique bem claro isso, que essa nomenclatura de estratosfera, mesosfera, aí tem uns nomezinhos que não estão se usando mais com frequência. Então, troposfera, depois estratosfera, depois termosfera, depois exosfera ou exosfera no final. Vocês vão ver por essa imagem aí, tá? Então, ó, observe que tem um nome mesosfera aí, então fica meio confuso, né, para a gente compreender. Mas ó, olha onde está a camada de ozônio em rosa, dentro do espaço que é a estratosfera, que é esse azul claro, mas que não é o mais claro de todos. O azul mais claro de todos, como vocês estão vendo aí, é a troposfera, ok? Cuidado para não esquecer. 10ª questão. Para que serve mesmo a camada de ozônio? A gente já vem falando sobre isso desde a 4ª questão, se eu não me engano. Então, camada de ozônio, ela age, ela tá lá, gente. Não é que ela surgiu para isso, mas que bom que ela faz isso, né? Que bom que ela é capaz de refletir uma quantidade significativa de raios ultravioleta, lembrando que ela não reflete todos os raios ultravioleta. Tá? Ó, só lembrando que essa é a minha segunda gravação desse vídeo, tá? Dessa correção, porque a outra, como eu já falei, ficou barulhenta. Qual a função específica da camada de ozônio? Proteger dos raios ultravioleta. Penúltima questão. Exosfera, camada mais externa do planeta. Nela, por causa da força da gravidade, estão os gases mais leves. Isso é óbvio, os mais pesados tendem a ficar embaixo, ou mais densos, e os menos densos tendem a ficar em cima. São os gases, entre aspas, mais leves, ok? Oxigênio, quer dizer que o oxigênio é leve? Tem lá, e aqui embaixo tem oxigênio? Tem, a gente respira.
Então já não poderia ser nem a letra A nem a letra B, certo? Nitrogênio. Bom, gente, o gás de nitrogênio está em todas as partes, porque como vocês viram naquele gráfico lá para trás, o nitrogênio ele é extremamente abundante, ele tem grande quantidade na atmosfera, então ele está em todas as camadas em quantidade. A resposta esperada é o hélio e hidrogênio. Vocês já viram, com certeza, em algum lugar, aqueles balões de gás subindo. Eu, quando era muito criança, eu pegava o balão de gás daquele, aí começava a encher com a boca. Depois que eu enchia bem muito, eu soltava, imaginando que ele fosse subir. Ele nunca subia e eu ficava triste. Ele não subia, porque o gás que eu estava botando dentro do balão é o mesmo gás que está do lado de fora, da mesma densidade, do mesmo pezinho. Aí não tinha como subir. Mas se eu coloco dentro de um balão um gás leve, a tendência é ele poder subir. Isso é meio óbvio, né? O hidrogênio também é um gás extremamente leve, mas não é usado para balão porque para bola de aniversário, enfim, porque ele é altamente inflamável, é um gás perigoso, tá? Se você com a chama, você vai causar uma explosão de grandes proporções. Bom, tá aí a resposta, hélio e hidrogênio. Essa ilustração, né, tá falando de mesosfera e termosfera, pela ordem dos nomes, vocês podem ver com calma depois, mas ela fica um pouquinho diferente dessa imagem aqui, pela ordem dos nomes, tá? Diferente que eu falo que tem nomes que tem uma e que não tem na outra, mas lembrando que a camada de ozônio é uma camada que está ainda dentro da estratosfera. Esse nome mesosfera, por exemplo, é o nome que está na altura dentro da própria estratosfera. Ficou confuso esse slide aqui, mas desconsiderem, levem em consideração apenas o primeiro. Última questão. Como se chama a camada intermediária que contém partículas capazes de refletir ondas de rádio? Ondas de rádio são refletidas na atmosfera? Sim, igual essa imagem aí. A resposta é ionosfera, beleza. Mas eu queria mostrar essa imagem aqui. Então, a Terra é arredondada. Se eu emitir uma onda de rádio para ela chegar do outro lado, se tiver uma barreira como uma montanha, por exemplo, fica difícil da frequência chegar do outro lado. Então, algumas maneiras que fazem com que ela chegue do outro lado é botar antenas nos pontos mais altos e também utilizar-me desse reflexo da ionosfera para poder mandar essas frequências, tá? Se eu tiver uma distância muito longa, eu tenho que refletir nessa ionosfera várias vezes. Esse desenho de baixo ele fica um pouquinho errado porque nesse ponto onde a linha preta toca, né, a atmosfera embaixo, deixa eu ver se funciona. Tem um botãozinho que eu testei na outra, não sei por que ele não funcionou dessa vez. Mas enfim, onde está meu rosto aqui, ó? Aqui era para ter uma outra antena, para poder, como se eu fosse a antena, para poder subir de novo e chegar na outra antena. Certo? Não ficou muito bem definido isso aí não. Ok, gente. Então essa é a explicação sobre o formulário. Eu queria chamar só a atenção de vocês de alguns pontos. Deixa eu mexer aqui no meu celular, tá? Para mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, a primeira coisa que eu quero mostrar é justamente a questão do YouTube, tá? Vou ver se ele... Porque no YouTube a gente já tem os vídeos, tá? Eita, chegando coisa aqui, peraí. Pronto, tá abrindo ainda. Eu vou abrir aqui meu canal, certo? E já tem o primeiro vídeo aqui. Pronto, esse vídeo que tá aqui, deixa eu mostrar melhor. Esse vídeo que tá aqui do lado da minha imagem, foi o que eu gravei hoje lá no Carlos Wilson. Não ficou legal. Ele ficou extremamente barulhento. Vê só. Escuta só. Ela, quando chega lá em cima, na parte mais alta da foto, ela começa a fazer uma espécie de linha. Então daí ela não tende a subir muito mais não. Tá? Isso é só para mostrar aos pais os barulhos que a gente costuma escutar dentro da escola. Às vezes não é nem um aluno, né não? Fala sério. Um barulhão desse, só para aí como ficou. Tende a subir mais do que isso aqui. Esse aí é outro vulcão que, assim, eu peguei a imagem da internet sem a devida descrição. E eu não... Já pensou? Ainda bem que... Deixa eu ver. Terceira questão. Ainda bem que a gente
que eu tive tempo para gravar de novo. Mas eu queria mostrar o seguinte aqui, dentro dos meus vídeos gravados aqui na playlist, tá? Tem vídeos que eu gosto, tá? Não sei o que, playlist sexto ano, olha que legal. Tem vídeo aqui que não é meu, que é justamente o vídeo, esse vídeo é muito legal. Tem outros vídeos relacionados a isso, né? Propaganda, que é o vídeo do Bastaram 9 minutos e 3 segundos a Felix Baumgartner para inscrever para sempre o seu nome na história. O austríaco foi o primeiro homem a ultrapassar a barreira do som sem a ajuda de motores ao cair de uma cápsula estacionada a 39.045 metros de altitude. 39.045 metros. Atingiu os 1.341,9 km por um hora, ou seja, 1,24 vezes a velocidade do som. Aí ficou meio... Mas enfim, tá na minha Felix playlist do Baumgartner, sexto equipado ano, com um tá? fato pressurizado, entrou em peão e ainda pensou YouTube. em abrir o paraquedas de socorro. Outro também que tá, esse aqui foi a reportagem da Globo. Deixa eu puxar aqui pro começo. A Air France revelou que o avião Mas é caiu hoje, sobre o passou por uma acidente inspeção com o avião técnica há 4 Concorde, dias. esse que tá aqui na Mas os imagem de baixo, especialistas ó. acreditam que a queda do Concorde tenha sido provocada Certo. por falha num dos 4 motores. Mas a aventura E aí é supersônica o dos seguinte, turistas tem um europeus vídeo do acaba Concorde, com velocidade. né? Ó. 2 vezes mais rápidos que o som. Tão alto que dava para ver a curvatura da Terra. E uma sensação indescritível de parecer viajar no tempo. Eu sou William Toffoli, narrador do mistério. Pronto. Então, assim, tem vários vídeos interessantes que eu queria que vocês dessem uma olhada lá, tá? Porque vale a pena, vale muito a pena vocês pesquisarem, pegarem um assunto a partir de curiosidades relacionadas a ele. Eu vou sempre procurar, deixa eu aumentar aqui a minha cara, eu vou sempre procurar colocar para vocês imagens, alguns vídeos assim, tá certo? Tanto lá no canal, como eu também vou fazer comentários sobre eles aqui. Beleza, gente? Eu acho que foi o conserto que eu consegui dar, porque o vídeo lá, o outro vídeo tá ruim, então eu vou botar o link do vídeo que não está ruim, que é esse. Quem quiser dar uma olhada no outro, é a mesma aula, então fica redundante. Depois, inclusive, eu vou tirá-lo do ar, né? Mas é isso, gente. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham curtido, ok?